paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos. O nosso Jesus maravilhoso, amado, fiel, querido, bondoso, que desceu há mais de 2000 anos atrás, desceu do céu, saiu da sua glória e deu a vida por mim e por você na cruz do Calvário. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, hoje e sempre, eternamente. E para quem o aceita como Salvador da sua vida, o único suficiente, Ele escreve o nome no livro da vida e o ser humano, o indivíduo que venha servir o Senhor Jesus, vai ter uma vida abençoada na terra, com Deus, o Espírito Santo, morando dentro dele. E no final da sua vida, ou através do arrebatamento da igreja, ele irá morar no céu de glórias e vai viver eternamente, adorando a Deus na beleza da sua santidade, desfrutando dos benefícios, das maravilhas, da grandeza que a eternidade está guardada para os filhos de Deus, para aqueles que eu amo. A Ele seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, hoje e sempre, eternamente. Estamos no momento de Quaresma, momento de Páscoa, é sempre no 4º mês de cada ano, é comemorado a morte de Jesus Cristo Nazaré na cruz do Calvário. Alguns adotam como Semana Santa, mas quer lembrar que todo dia é dia santo. Não existe uma semana específica, uma medida de um tempo durante o ano, dos 345 dias, que venha a ser santo. Santo todo dia é. Quando o indivíduo nasce, todos os dias da sua vida serão dias santos. Agora ele tem que se permitir entrar em santidade, que é servir a Deus, fazer toda a sua vontade. Respeitando também o estado de consciente coletivo, de pensamento de pessoas que adotam essa Semana Santa como uma Semana Santa. Eu respeito, cada um tem o seu posicionamento, a sua distinção, o seu ponto de vista das coisas, eu respeito, mas lembro que santo é de janeiro a janeiro. Deus não criou uma Semana Santa, uma porção de um ano, mas todo ano é santo. E todo ser humano que nasce, a partir do seu nascimento até o último dia da sua vida na terra, seus dias terão que ser santos. O que é ser santo? Santo só Deus Jesus. Santo é fugir do pecado, fazer toda a vontade de Deus e ter uma transformação diária na vida. Aquilo que você fez de errado ontem, você não faz hoje. E o que você não faz hoje, você não vai fazer amanhã. Então, santificação é algo gradativo. Cada dia mais você vai melhorando, abençoando, até chegar a um certo ponto. E através desse certo ponto, vai continuar melhorando em uma pessoa, um modelo de pessoa para o mundo, para a família, para a sua própria vida, que venha agradar a Deus. E isso é ser santo. Compreenda a poderosa e maravilhosa aliança de sangue que o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo fez por nós, através do seu sangue carmesim, através da sua morte de cruz. Ele estava na sua glória e desceu para a terra para morrer por nós. Antes de haver o universo, Deus já agia no seu mundo espiritual. O universo foi feito através da palavra de Deus, que diz lá no Salmos 33:9, ele falou, tudo se fez, e ordenou, tudo foi feito. O universo também, como eu estou aqui com a Bíblia, a palavra do Senhor, que é meu livro de regra de fé e vida, o universo também está aqui escrito sobre a criação, que o mundo invisível criou o mundo visível. Antes de haver a terra, o universo, o céu já existia. Então diz aqui a palavra do Senhor em Hebreus 11, diz assim, pela fé entendemos que foi feito o universo formado pela palavra de Deus. Quer dizer, Deus falou em um momento e todo o universo imenso sem fim foi feito. Pela palavra de Deus, de maneira que o visível é a terra, o universo, o mundo material, veio a existir, a criar a existência das coisas que não aparecem, do mundo invisível. Entendeu? Amém? Do mundo invisível. Então, o mundo invisível, que é o céu, onde está o trono da glória de Deus, Deus, de lá do céu, ele projeta e ele cria o universo, o mundo material. E quando ele cria o planeta Terra, nas minhas palavras, Deus quer aumentar a sua família. Ele pega um homem do pó da terra e através do poder das suas narinas, ele cria a alma vivente no homem, e o homem é um ser material, com espírito, uma alma vivente, e ele se torna um ser humano. E da sua costela, Deus faz um procedimento cirúrgico, ele coloca Adão para dormir, foi o primeiro homem na terra, e através da sua costela, Deus traz a mulher, a qual Adão dá uma declaração,
ossos dos meus ossos e carne da minha carne. O nome dela será varoa, porque do varão foi tirado. Então nasce, Deus criou o homem e a mulher, um ser e dois modelos, macho e fêmea. E eles cria e os presenteia. O primeiro presente que Deus dá a Adão é a terra. A terra é um presente para Adão viver, criar e abençoar a terra através de Adão e de Eva, através do poder de Deus. Então Deus, através do seu mundo invisível, poderoso, o céu de glórias, ele cria um mundo material num projeto deliberado, perfeito. Ele cria o universo que inclui a Terra, o terceiro planeta depois do Sol, do nosso sistema solar. E ele coloca a vida vivente na Terra, através do homem e da mulher, Adão e Eva, e do reino vegetal e animal, através dos seres vivos. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. O mundo invisível domina o mundo visível. Então o homem e a mulher é um ser visível, vivendo no mundo visível, estabelecido por leis e ordenanças e princípios do mundo invisível, que é o céu de glórias. Porque o mundo visível, a terra, Adão era o representante do céu, morando na terra, no mundo visível. Então Deus quer aumentar a sua família, nas minhas palavras, e ele cria Adão, um ser à sua imagem e semelhança, que quer dizer que funciona um pouco parecido com Deus, no mundo visível, que é a terra, que é dominado pelo mundo invisível, pelo céu de glórias, pelo país céu, onde está o trono da glória de Deus, o controle central do universo. E o céu é um ambiente de regras, e as regras do céu são impostas na terra. As condições, os princípios, toda a ordenança do reino de Deus nos céus, ele é posto na terra para ser cumprido. Ele é posto na terra e colocado na terra. E quando Deus cria Adão, ele dá uma ordem a Adão, como está lá em Gênesis 2, para que Adão não venha comer o fruto da árvore. Mas o inimigo, quando eu vou citar o nome dele aqui, no vídeo, ele entra numa cobra, uma serpente, e fala para a mulher que ela poderia comer o fruto, que elas seriam semelhantes a Deus. Mas antes disso, deu uma ordem a Adão para não comer do fruto da árvore. Ele dá uma ordem a Adão. E Deus disse antes, façamos o homem a nossa imagem conforme a vossa semelhança. Então Eva teve dupla, duas vezes ela teve esse erro. Ela teve dois erros, Eva. De autoconfiança em si mesmo e de confiar em Deus. Ela teve uma autodúvida. Quando Deus disse assim, façamos o homem a vossa imagem conforme a vossa semelhança, Adão e Eva já era semelhante a Deus. Quem é, não precisa ser. Então, quando a serpente diz a Eva, se tu comeres, serás igual a Deus, conhecendo o mal e o bem, Eva dá credibilidade à serpente, ela duvidou de Deus, duvida de si mesmo, então ela tem autodúvida. Ela não acredita no que Deus diz e ela duvida dela mesma. Ela não acreditava que ela era semelhante a Deus. Quem é, não precisa ser. E ela pega o fruto, ela come o fruto e dá para Adão. Enquanto Eva comeu o fruto, até aí tudo ok. Mas ela não podia dar esse fruto a Adão. Então, quando Adão come o fruto, ele peca. Ele torna-se independente do céu. Ele sai dos domínios do céu. Ele desobedece a Deus. Aquilo que Deus disse a Adão, não coma esse fruto. E ele come através da mulher que deu o fruto a ele. Porque ela teve autodúvida. Então Eva teve autodúvida, ela come o fruto. A qual Deus disse antes, que eram semelhantes a ele. Quem é semelhante não precisa ser. E o inimigo engana ela, se comer serás igual a Deus, conhecendo o mal e o bem. Aí Adão come. E a partir do momento que Adão come o fruto, nós seres humanos, que estávamos nos lombos de Adão, nos genes de Adão, somos contaminados pelos pecados de Adão. E estamos aparentemente destinados à morte. Mas antes de Adão pecar, Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, e tem a presciência de tudo, Deus sabe antecipadamente, Deus trabalha com a sua soberania. Ele pode intervir a qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer história nessa terra, Deus pode usar a sua soberania e intervir. Mas também ele pode permitir. Ele faz a sua vontade porque ele é Deus. Então, quando Deus sabia que ao criar o homem, ele iria pecar.
Mas Deus não usa a sua soberania para intervir. Ele faz a sua vontade, ele tem um plano, ele é Deus, ele é perfeito. Então Deus permite criar um homem sabendo que Adão iria errar. Então Adão come o fruto, e quando ele come o fruto, nós, toda a humanidade depois de Adão, que estávamos dentro de Adão, nos seus lombos, em toda a sua ordem genética, nos seus genes, herdamos o pecado de Adão. Estamos contaminados através do pecado de Adão. E assim que Adão peca, ele causa morte. Aquilo que era eterno para viver aqui na terra, vai viver em morte. Mas antes, havia um plano perfeito. Por isso que quando João falou em Apocalipse, perguntou que era digno de abrir os selos. E ele começou a chorar. Aí o anjo lhe falou: não chores, eis que o Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, é digno de abrir os 7 selos. Isso é poderoso, isso é maravilhoso. Jesus de Nazaré, antes de Adão pecar, Deus já tinha um plano para salvar a humanidade. Como diz aqui na palavra de Deus, diz aqui no livro de... Estou aqui com a Bíblia, a palavra de Deus, como diz aqui, em Apocalipse, 13:8, diz assim: o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Desde onde? A fundação do mundo. Antes de Adão vir a pecar, já existia um plano de redenção, de salvação para toda a humanidade. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Deus já está no futuro, Ele sabe de tudo. Por isso que Deus é fiel, o que Ele fala, Ele cumpre. Então, antes de Adão pecar, Jesus já estava dentro de Deus, no coração de Deus, para vir. Então, antes de Adão pecar, já havia um plano de redenção para salvar toda a humanidade dos seus pecados, através da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui, vou esfolhear um pouco aqui, vou ler, vai ser um vídeo diferente. Vamos ler aqui também a origem, como o mal surgiu. Vamos ler lá em Ezequiel 28. Ezequiel 28, o que fez Adão pecar? Antes do planeta Terra existir, Deus já agia no seu mundo espiritual. Ele expulsa o inimigo que se rebela contra ele com a terça parte de anjos e o lança fora dos céus. Vamos ler aqui Ezequiel 28. Diz assim, Ezequiel 28, do versículo 14, ele fala da origem do inimigo, diz assim, a palavra do Senhor: tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas, andavas, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante de reis, te pus, para que olhe para ti, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanasse os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, a ti, e te tornei cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto. Te tornaste, nunca mais serás para sempre. Glória a Deus. Quando o inimigo peca, que se rebela contra Deus, Deus lança ele fora dos céus. O inimigo, Deus, quando ele criou os anjos no céu, ele cria hierarquias. Existem serafins, querubins, existem várias hierarquias de anjos, e essa categoria querubins é uma categoria mais acima. E o inimigo era um dos querubins. Então, como daquele se elevou, ele queria ser maior do que Deus. E ele se levantou contra Deus. Glória a Deus. E Deus nem luta com ele. Deus manda um anjo, só um anjo só, lutar contra ele. E ele é expulso do céu. O anjo Miguel lança ele fora do céu. Quanto tempo durou essa luta? Acho que menos de 30 segundos. A criatura não pode lutar contra o Criador nunca. Deus é poderoso, Deus é grande. Apocalipse 12:7, o Senhor Jesus revela a João lá na ilha de Patmos, João com 90 anos de idade,
sobre a guerra nos céus, dando continuidade àquilo que eu falei lá em Josué 28. Diz assim a palavra de Deus, Apocalipse 28, 7. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada esta salvação e a força e o rei do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, ao qual diante do nosso Deus os acusava de dia e noite. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro, Jesus, e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrava os céus, e vos que nele habitais, e vos do que eles habitais, na terra e no mar. Porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então o inimigo ele foi lançado do céu. Miguel é um anjo de Deus, um querubim, um anjo de guerra, ele é um anjo de batalha. Ele desceu do céu, né? Como diz aqui, Miguel, ele desce do céu. Miguel no céu, ele batalha contra o inimigo, que é o dragão, né? Que é o diabo. E Deus nem lutou. Deus não se mexeu, só ordenou, vai, assim, minhas palavras. Um anjo foi que lutou contra o inimigo e seus anjos. Se uma terça parte de anjos, como diz também aqui em Apocalipse, diz aqui a palavra de Deus, em Apocalipse, está aqui a palavra do Senhor, em Apocalipse 12, 14, onde eu estava lendo. E a sua cauda levou por si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra o dragão diante deles. Ele lançou fora o dragão. Uma terça parte, quer dizer, uma terça parte de anjos, junto com o inimigo, se corromperam contra Deus. Mas eu tenho uma palavra boa para você aqui. Se uma terça parte de anjos desceu do céu, 2/3 de anjos ficou com Deus. Para cada demônio, anjo caído, tem 2 anjos. Fica tranquilo. Glória a Deus. Então, você vive em plena segurança, através do poder de Deus, que tem o poder para destruir um segundo o inferno, e os anjos do Senhor, que Ele ordena te proteger e lutar a seu favor, contra as ações do inimigo. Nós que servimos ao Senhor, vivemos em ampla e poderosa proteção. Vamos continuar lendo aqui a Bíblia, a palavra do Senhor, a palavra que é fonte de vida e salvação. Então, lá no céu de glórias, antes da terra vir à existência, o inimigo ele se levantou. Ele era um anjo, ele juntou com a terça parte dos anjos, se juntou para batalhar contra Deus, para querer tomar o lugar de Deus. Isso é impossível. Deus já sabia que ele iria se levantar, porque quem criou o inimigo foi Deus. Deus está no futuro, mas ele simplesmente permitiu. E Deus nem lutou contra o inimigo. Ele mandou um anjo, Miguel, lutar, e os anjos dele lutaram e batalhavam, como tem lá em Apocalipse 12, e ele foi banido do céu. Nem Deus lutou. No último dia da grande tribulação, a palavra de Deus diz que Jesus vai descer lá em Israel, com nós, a igreja, com o corpo transformado. E a palavra do Senhor diz que ele vai jogar no lago de fogo e enxofre o anticristo e o falso profeta. E um anjo, não é Jesus, um anjo vai prender o diabo durante 1000 anos. Não é Jesus. Um anjo só vai prender o diabo durante 1000 anos. Deus não precisa nem se mexer, ele só ordena, porque ele é Deus. A criatura não tem como lutar contra o Criador. O Criador é quem manda. Se Deus agora quiser destruir o inferno, ele destrói, simples assim. Até para tocar em Jó, o inimigo teve que pedir a Deus, ele não tem legalidade sobre a vida de ninguém. Então fica tranquilo, vive em segurança. Aleluia, glória a Deus. Então, esse inimigo, a qual eu mencionei o nome dele aqui na palavra do Senhor, que foi expulso do céu, foi ele que entrou na serpente e persuadiu Eva a comer o fruto. Ele enganou Eva, ela comeu o fruto e dá a Adão. E a partir do momento que Adão comeu o fruto, nós pecamos. Porque estávamos dentro dos lombos de Adão, dentro da ordem genética, do genes de Adão. Mas Deus também já tinha um plano. Então, quando Eva peca,
que ela comete autodúvida, ela duvida de Deus e de si mesma, ela come a fruta e dá para Adão, e nós que estamos nos lombos de Adão, nos genes de Adão, automaticamente pecamos e herdamos o pecado. Deus já tem um plano para a redenção e salvação da humanidade através da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus sempre está na frente. Deus está sempre adiante. Deus vai no futuro e volta para o passado. Então, antes de Adão pecar, Deus já sabia como resolver tranquilamente. A palavra do Senhor diz aqui, vamos ler em Gênesis 13, 14, diz assim: então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. 14, Gênesis 3, isso aqui foi Gênesis 3, 14, Gênesis 3, 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e isto te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha o que Deus diz aqui para o inimigo. Aqui está conversando com o inimigo. E porém inimizade entre ti e a mulher, aqui era Maria, no futuro. E a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá o calcanhar, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus diz ao inimigo que a semente da mulher vai ferir a cabeça dele. Vai destruir a autoridade dele. Cabeça, vai destruir a autoridade. Então quando Adão peca, e ele se destitui do céu, assim que ele peca, Deus já tem um plano. Então ele fala isso para o inimigo. E o inimigo não entende a princípio. Ele tenta matar Moisés. Cada bebê que nasce, em uma certa época, o inimigo tenta matar e destruir. Quando Jesus nasceu, que os 3 reis magos vieram, o inimigo usou Herodes, um rei maldoso, para tentar matar Jesus de Nazaré. E a palavra de Deus diz que Maria fugiu para o deserto com Jesus, ainda novinho. Ele já desconfiava. Mas então, o inimigo, através de Herodes, ele tenta matar todas as crianças, ele mata crianças, através do rei Herodes, que era o rei maldoso, que ele morreu de uma forma horrível. O fim de Herodes foi terrível. Então Maria, ela vai para o deserto com Jesus, assim como diz lá em Apocalipse 17. Então ele busca matar Jesus Cristo, mas o que Deus fala, Deus cumpre, Deus é fiel. E o inimigo acha que matar Jesus trazia solução contra a redenção de pecados. Mas ele não entende. Aos poucos o inimigo começa a entender. Por isso que ele usa Pedro para falar, para tentar deter Jesus, para não morrer crucificado. E Jesus repreende o inimigo que estava em Pedro. Aí ele começa a entender que a redenção da humanidade era através da morte de Jesus Cristo. Até um certo tempo ele pensava que Jesus morrendo, acabava tudo ali. O plano de Deus tinha acabado, quando na verdade era a morte de Cristo que ia trazer solução para a humanidade, para a salvação da humanidade, e trouxe através da sua morte de cruz. Deus é poderoso. A palavra do Senhor diz aqui também, vou ler aqui, né, a palavra de Deus, que lá em Mateus, né, quando fala Mateus 1, 2, sobre Maria, sobre o nascimento de Cristo, aquilo é muito maravilhoso. Aquilo é o começo da salvação do mundo. O começo da salvação de toda a humanidade. Quando Jesus começa o seu ministério lá, depois que ele sai da água do deserto, ele diz: arrepender-se porque é chegado o reino de Deus. Né? Ele dá 2 palavras: arrepender-se porque é chegado o reino de Deus. Arrepender-se, manda se arrepender, porque é chegado o reino de Deus. Ele traz o reino de Deus para a terra. Então isso é poderoso, é maravilhoso. O Deus encarnado, através do seu Filho Jesus Cristo, vem à terra para dar morte por mim e por você na cruz do Calvário. Há mais de 2000 anos atrás. E lá até hoje ele opera milagres, maravilhas, cura, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo, salva, leva para o céu de glórias. Apesar de ter uma vida em lutas, o próprio Jesus disse que nós passaríamos por lutas, porque se ele passou, nós temos que passar. Né? Ele dá uma declaração na sua palavra, está lá no livro de Lucas. Ele diz que sobre o mundo, né? Que o mundo vos odeia, porque nós somos representantes do céu na terra.
Então ele diz lá no Novo Testamento coisas lindas, declarações lindas sobre nós, no livro de Mateus, de Marcos, nos Evangelhos de João. Então Jesus, ele é tudo. Jesus diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele dá uma declaração, porque a gente passaria por lutas. Ele dá essa declaração, porque ele também passou por lutas. Então ele traz segurança para nós que o servimos. Tem de bom ânimo, ânimo ajuda o valor do ser, para ficar animado e confiante. Eu, que estou dentro de você, para quem nos serve, o meu Espírito Santo está dentro de você, eu venci o mundo. Então eu te ajudo, te abençoo a vencer também. Tem de bom ânimo, no mundo tereis aflições. Há mais de 2000 anos atrás, numa morte de cruz, a nossa salvação chegou. Mas esse plano foi antes da fundação do mundo, através do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Lá em Gênesis 3:9, olha aqui a declaração linda. E chamou o seu Deus Adão e disse, onde estás? Aqui uma pergunta, Deus faz uma pergunta para Adão, onde estás? Quando Adão ele havia desobedecido a Deus. A partir do momento que Adão cai, que ele perde a posição do céu, também nós perdemos a posição do céu, porque estamos dentro de Adão. Então quando Deus pergunta a Adão, onde tu estás? Não é sobre posição, é sobre indisposição. Porque Adão ali, ele perdeu a posição do céu. Deus estava vendo Adão. Mas isso foi uma pergunta porque Adão estava fora da posição dos céus. Então, antes de Adão pecar, Deus já sabia. Então, quando ele peca, que ele perde a posição do céu, automaticamente nós também perdemos. Mas como tem a palavra do Senhor que nosso Salvador Jesus Cristo, Apocalipse 13, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, quando Adão peca, automaticamente nós pecamos. Mas havia um plano de salvação para nossas vidas, né? Então, antes de Adão pecar, existia um projeto de Deus também, que era trazer o reino dos céus para a terra. Mas mesmo com esse projeto que Deus fez, Deus na sua onipotência, onisciência, onipresença, na sua presença, ele sabia que Adão ia pecar. Mas ele também tinha a solução. Ele podia intervir, porque ele é soberano. Ele pode intervir em qualquer história, a qualquer hora, em qualquer momento. Porque ele é Deus, ele é o dono de tudo. Mas ele permitiu. Mas na sua permissão, ele tinha um plano para a salvação da humanidade. Através da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Onde Deus vinha mostrar todo o seu amor. Aleluia, glória a Deus pela humanidade. Ele deu o seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o que acende o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, garante salvação, garante vida eterna. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Antes de Adão pecar, a terra seria uma parte do céu invisível no universo, em um mundo material visível, o planeta Terra. Então, quando ele peca, ele traz esse pecado para nós. E chamou o seu Deus Adão e disse, onde estás? Adão quer dizer da cor do solo, é o seu nome, da cor da terra, porque ele foi tirado da terra. Adão veio da terra, então Adão quer dizer da cor do solo. E nós estamos nos genes e nos lombos de Adão. Por isso herdamos os pecados de Adão. Deus sabe de tudo, né? Deus é poderoso, ele sabe de tudo. Então, quando Deus diz, Adão, onde estás? Ele se refere à localização de Adão, que ele perdeu automaticamente assim que ele perdeu essa posição. Vamos ler aqui também em Isaías 53:6, diz assim a palavra do Senhor. Todos nós andávamos descarregados como ovelhas, cada um desviava-se pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade dele, nós todos, sobre ele a iniquidade de nós todos. Amém? Aqui Jesus fala que ele tomou para si todos os nossos pecados. Isaías já falava de Cristo antes dele vir à terra. Porque existem mais de 300 profecias sobre a vida do Messias, Jesus Cristo de Nazaré, para o mundo, para a terra. Além, claro, como diz lá em Apocalipse, que eu leio aqui, 13, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, quer dizer que antes da terra existir, já havia um plano de salvação de Deus para a vida da humanidade. Porque Deus sabia que Adão ia pecar. Mas ele não interviu com a sua soberania, ele permitiu e ele mostra o seu amor através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
nós temos o direito de morar no céu de glórias. Também aqui, em Romanos 6:23, vamos ler Romanos 6:23, diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus conserta aquilo que Adão destruiu. Aquilo que Adão fez, o pecado de Adão, Jesus conserta através da sua morte de cruz. Pois o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. O que Adão fez há 6.000 anos atrás, há 2.000 anos e um pouco atrás de nós, e há 4.000 anos pouco à frente e adiante, depois do pecado de Adão, Jesus desce à terra e conserta o pecado que Adão fez através da sua morte de cruz. Deus é maravilhoso. Deus nos ama. Ele mandou seu filho para morrer por nós. Pecou há 6.000 anos atrás. Isso é um cálculo de datação que eu entendo que a terra tem 6.000 anos, que é de acordo com a Bíblia. Então diz assim Romanos 5:12. Portanto, assim como por só um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Então diz aqui que a morte passou a todos os homens. Por causa de Adão, a morte foi transmitida para os homens, para nós. Como nós que nascemos, numa época tão presente, se Adão pecou há 6.000 anos atrás, como eu falei, através dos genes de Adão, da ordem genética de Adão, dos lumes de Adão, onde toda a humanidade estava. Toda mulher, ela tem um DNA chamado mitocondrial. Então esse DNA mitocondrial é passado de uma mulher para outra. O homem não tem. Uma mulher, ela herda da mãe o DNA mitocondrial. E esse DNA prova que todo ser humano só veio de uma única mulher lá no passado, há 6.000 anos atrás, numa datação perfeita. E quem era essa mulher? Ela é Eva. Como todo homem, ele tem um DNA Y, que mostra que todos os homens veio de um único ser, um único homem, lá atrás, 6.000 anos atrás, através do DNA Y faz essa datação. Então, quem era esse homem? Adão. Então, todo ser humano veio de Adão e Eva há 6.000 anos atrás. Aqui estão entrando na ciência, na boa ciência que é de acordo com a palavra de Deus, a verdadeira ciência. Porque a ciência imita a Bíblia, a ciência imita a palavra de Deus, a verdadeira e boa ciência. Então, até a ciência prova que nós, seres humanos, viemos de um homem e de uma mulher há 6.000 anos atrás. Então, nós estamos nos lomos de Adão, nos genes de Adão, em toda a ordem genética de Adão. E assim que Adão pega, como diz aqui a palavra do Senhor, Romanos 5:12, portanto, assim como por só um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Aqui não é ciência, aqui é a palavra de Deus, só que entrar um pouco na ciência. O que a ciência fala que todos vieram de um único homem, de uma única mulher, a palavra de Deus, que é acima, infinitamente da ciência, fala também antes da ciência, porque toda a ciência vem de Deus. Então a palavra de Deus diz que todos nós viemos de um homem só, uma mulher. Adão e Eva pecaram e nós estávamos dentro dele e herdamos esse pecado. Então Deus manda o Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, para morrer por mim e por você na cruz do Calvário, para que fôssemos limpos, abençoados, através do seu sangue carmesim, na sua morte e cruz, para nos abençoar, para termos não morte eterna, mas vida eterna, para destruir a morte eterna. Em Gênesis 2, 16 e 17, a palavra do Senhor diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, que era Adão, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás. Deus coma à vontade. 17, ela 16, verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Deus já disse a Adão: essa árvore aqui, esse fruto não pode comer, da ciência do bem e do mal. Mas as outras pode comer, fica à vontade. Mas se tu comer dessa, tu morre. Deus previne Adão. Como Deus previne o seu servo hoje em dia. Deus é o mesmo, Ele não muda. Eu, o Senhor, não mudo. Ele é o mesmo. Então Deus traz a prevenção. Se tu comer, tu vai morrer, Adão. Então no dia que Adão desobedeceu a Deus, ele comeu.
É como Adão declarasse dependência do céu. No dia que ele comeu, é como ele declarasse dependência do céu. Por isso que Deus perguntou, Adão, onde é que tu estás? Ele perdeu a posição do céu. Então, assim que ele come, Deus estabelece a regra, a ordem. Você morrerá. Então, a morte era a condição que Deus estabeleceu para assim que Adão pecasse. E assim que ele comeu, ele pecou. Então, a morte foi estabelecida para ele. Essa morte aqui, Adão que veio para viver, né, um representante do mundo celestial, do reino dos céus, em um corpo material, com a alma e com o espírito, vivendo na terra eternamente, ele perde essa posição do céu, ele perde esse privilégio, porque Deus deu um presente a Adão. O primeiro presente que Deus deu a Adão foi a terra. E ele perde esse presente, assim no momento que Adão peca. A palavra de Deus diz aqui, em 1 Coríntios, vamos ler Coríntios 15, do 55 ao 57. Vamos ler o 55. Olha o que Deus diz com a morte. Através da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim que Deus estabelece a morte para Adão, e tem o plano de salvação de Jesus Cristo, bem lá na frente, a minha declaração que está lá em 1 Coríntios do 15, 55 ao 57. Vamos ler 1 Coríntios 15, 55 ao 57. 55. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 57. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A morte e o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário nos dá sempre a vitória sobre a morte, sobre o inferno, sobre o pecado, sobre tudo que vem a destruir, que vem nos separar de Deus. Glória a Deus. Sobre a morte de Cristo na cruz do Calvário, onde colocaram nele uma coroa de espinhos, ele carregou aquela cruz pesada, foi escoteado, esbofeteado, julgado inocentemente, através da sua morte e cruz, temos direito da salvação e da vida eterna. Aí ele diz, 57, Coríntios 15, 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus é grande, Deus é maravilhoso. Através do sangue carmesim que nosso Jesus derramou na cruz, assim que Adão peca, né, como diz aqui o texto, assim que Adão peca, Deus, ele estabeleceu a penalidade para isso. Deus não disse assim, ó, se você me desobedecer, o inimigo vai te matar. Deus não falou isso. Deus não disse, se você me desobedecer, você vai levar uma punição. Deus disse, se você me desobedecer, você vai morrer. O inimigo, ele não criou a morte. Ele não criou a morte. A morte, ela veio através do pecado de Adão. Ele apenas instigou a rebelião de Adão contra Deus, o inimigo. Mas ele não criou a morte, porque o inimigo não tem poder para criar nada. A morte foi estabelecida por Deus através do pecado de Adão. O inimigo não tem poder para criar nada, quem cria tudo é Deus. O Deus poderoso, maravilhoso, Criador do céu, da terra e do universo, que manda e dá ordem, faz como quer, como Ele quiser, porque Ele é Deus, Ele é o Criador. No mundo espiritual e no mundo material, Ele cria os céus de glórias, o seu reino espiritual, Ele cria seres espirituais. Ele cria o universo, Salmos 33, 9, e falou e tudo se fez, e ordenou tudo foi feito. E Ele cria nesse sistema solar nosso aqui, o terceiro planeta, que chama de um pontinho azul no universo, mas eu chamo de a suíte presencial do universo, que é o planeta Terra. São minhas palavras naquilo que eu aprendi. A Terra é a suíte presencial do universo. E lá, há 6.000 anos atrás, Deus transfere o seu reino para a Terra através de um homem, que Ele tira do pó. E nas suas narinas, Ele cria esse homem, Adão, um ser vivo. Criado do pó e da terra. E da costela de Adão, Ele cria a sua mulher, Eva. Mas bem antes dele criar a terra, o inimigo, um dos seres, uma criatura espiritual que ele criou, um querubim, se levanta contra ele, e Deus não entra numa luta, porque ele é Deus. O Criador nunca vai lutar contra a criatura. Ele o lança fora do seu céu de glórias, junto com a terça parte de anjos, e ele vem para a terra. E esse querubim que vem para a terra, que virou um inimigo nas nossas almas, ele persuadia a mulher Eva
Aquela mulher, a primeira mulher da terra que veio da costela de Adão. E ela, através de Eva, ela convence Adão a comer o fruto. A qual Deus disse que não era para Adão comer. E quando Adão come aquele fruto, ele pega contra Deus. Ele contamina a humanidade, contamina nós que estamos nos seus lomos, nos seus genes, na sua ordem genética. Herdamos o pecado de Adão. Mas bem antes dele vinha pecar, de antes do inimigo, através da serpente, pessoa de Eva, enganar Eva para ela comer o fruto, Deus já tinha um plano através da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que era a morte de cruz, na cruz de Calvário, para salvar toda a humanidade dos seus pecados. Então, tudo o que acontece, Deus já está no futuro e já está na frente. Porque Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é Deus. E Ele pode tudo, hoje, sempre e eternamente. O mundo espiritual está nas suas mãos, o universo está nas suas mãos, a história sua, da sua família, da humanidade, está nas mãos de Deus. Toda a história de tudo que existe está no controle de Deus. Ele tem um controle 24 horas, a cada segundo, a cada momento. Nada foge do controle dele. Ele é onipotente, tem todo o poder. Ele é onisciente, está lá no futuro. Ele é onipresente. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. E ele tem todo o poder sobre tudo o que existe, todas as coisas, hoje, sempre e eternamente, porque Ele é Deus. Ele manda em tudo, Ele faz como Ele quer em cada vida, no universo, no material espiritual, porque tudo é dele e pertence a Ele. Deus é poderoso, é maravilhoso, Ele manda no céu, Ele dá ordem, manda no inferno. Se Ele quiser, em um segundo, Ele destrói o inferno. Ele manda no universo, no material espiritual, em tudo que existe, porque tudo é obra das suas mãos. Ele criou, Ele é Deus, e Ele é poderoso e soberano. A palavra do Senhor diz em João, verso 1, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por eles, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Jesus de Nazaré, o verbo que estava com Deus. No princípio, antes do mundo de existência, antes de tudo ser criado, Jesus já estava com Deus e já havia um plano de salvação e redenção para a humanidade. E Deus dá uma declaração aqui muito linda sobre o seu poder, a sua soberania. Todas as coisas foram feitas por Ele, pelo nosso Deus poderoso, maravilhoso. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Deus criou tudo e a vida está nele, através do seu Filho Jesus Cristo, através da sua morte de cruz. Deus criou tudo, tudo veio existir porque Deus permitiu que viesse a existência. E Ele viu o seu Filho Jesus Cristo, que antes de Adão pecar, antes da terra ser formada, já havia um plano de salvação. Ele via Jesus, seu Filho, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Glória a Deus. João Batista era filho de Isabel, prima de Maria. Ele era primo de Jesus. Ele era 6 meses mais velho do que Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que Maria procurou a sua prima Isabel para contar a ela que o anjo lhe apareceu, que ela ia conceber uma criança que não era nascido do homem, mas do Espírito Santo de Deus, para trazer salvação para a humanidade. Ele era o Salvador. A palavra do Senhor diz que a criança, João Batista, que era 6 meses mais velho que Jesus, que estava na barriga de Isabel, a prima de Maria, a palavra de Deus diz que a criança pulou de alegria, cheia do Espírito Santo de Deus. Os anos se passaram. E aqui em João 1, verso 29, a palavra de Deus diz que quando João estava batizando lá no Rio Jordão, ele vê Jesus vindo em sua direção. A palavra de Deus diz assim: no dia seguinte, João 1, 29, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha a declaração que João Batista, primo de Jesus, falou. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que antes de Adão pecar, houve um plano de salvação para a humanidade. Deus ama muito a humanidade. Ele não iria deixar a humanidade se perder por causa do pecado de Adão, do erro de Adão que ele cometeu. Mas Ele preparou um plano de amor, um plano de paz, um plano poderoso, o maior projeto de vida da história.
da humanidade, que é a salvação da alma, através da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que inclui o maior e mais poderoso projeto de vida da história, que é a Igreja de Deus, a noiva do Cordeiro. Quem aceita o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas, tem o seu nome escrito no livro da vida e passa a ser filho de Deus e ter o direito de ir morar no céu de glórias, vivendo eternamente, adorando, contemplando eternamente o nosso Deus maravilhoso, face a face, na beleza da sua santidade e desfrutando das poderosas e maravilhosas maravilhas, coisas imensas, que ouvido não viu, nem olhos não enxergaram, nem chegou a coração nenhum ao que Deus tem preparado para aqueles que aceitam o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, que dá o direito a morar no céu de glórias, para a honra e glória do nosso Deus maravilhoso. Aceite o Senhor Jesus para morar no céu de glórias. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.